Fala galera, beleza? Professor França aqui, mais uma aula de História Geral para vocês, tá? Hoje nós vamos falar sobre a crise de 29, beleza? Desculpa. Pessoal, crise de 29, também conhecida como a crise do liberalismo clássico, beleza? Aqui a gente vai ter o momento, pela primeira vez aí na história, efetivamente, em que os Estados Unidos vão enfrentar uma crise econômica bem ampla, bem grande, tá? Que vai acabar influenciando todo o mundo, tá? Essa crise econômica, ela é considerada uma crise de superprodução, beleza? Então a gente vai ter os Estados Unidos acabando sofrendo com a superprodução e gerando uma crise que vai quebrar o mundo inteiro. Vocês vão perceber que ela vai ter repercussão pelo mundo inteiro, beleza? Então tá. Primeira característica que a gente tem que ver aqui, pessoal. Estados Unidos pós-Primeira Guerra Mundial. Ele é o maior beneficiado da Primeira Guerra Mundial, sem dúvida nenhuma. Por quê? Porque se você pegar lá a história da Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos entrou no final e saiu como grande vencedor. Como assim, professor? Basicamente, esses caras dos Estados Unidos, eles fizeram acordos comerciais com vários países da Europa que estavam destruídos para comprar todos os produtos dos Estados Unidos. E se você buscar ainda mais um pouco na memória aí, lá na aula que eu falei sobre os Estados Unidos no século XIX, eu falei que os Estados Unidos no século XIX acabou acontecendo o quê? Quando chegou o final do século XIX, os Estados Unidos era uma grande potência industrial. Só que ele não vendia tanto quanto a Inglaterra. Pós Primeira Guerra Mundial, ele começou a vender para todo mundo. Então, ele saiu aqui de credor, de devedor para credor. Ele não devia mais para ninguém e tinha dinheiro emprestado para uma porrada de gente e tinha muita gente devendo para os Estados Unidos, não só por causa de empréstimo financeiro, mas também como uma questão de produtos que eles vendiam para esses países. Os Estados Unidos vendiam muito para eles. Beleza? Então, basicamente, a gente vai ter essa configuração aí dos Estados Unidos. Lembrando que os Estados Unidos está tendo uma política, neste momento, extremamente diferente, porque a gente pensa assim, bom, os caras estão fazendo bastante comércio para fora. Legal. Então eles são abertos para tudo. Não. A gente tem uma série de presidentes republicanos nos Estados Unidos que dificultam essa coisa de relações sociais e tudo mais. Quando se fala de economia, eles, tudo bem, a gente vai vender para todo mundo. Mas quando se fala de preocupação política, eles são extremamente conservadores e são nacionalistas. Eles não estão preocupados com os problemas da Europa. Está surgindo os movimentos totalitários na Europa, os Estados Unidos não está ligando. Ele está bem centralizado nele. Ele está preocupado com o comércio, ele não está preocupado com a política. Tá? A gente vai dizer então que os Estados Unidos está bem fechadinho nesse ponto. Beleza? Legal, galera. E aí, você vai perceber que esse ponto dele ser fechadinho político também vai ser um problema para o comércio futuramente. Porque a galera fala, bom, já que ele não está preocupado com a minha política, eu também não preciso comprar os produtos dele. Vou comprar de outra pessoa. Beleza? Então, nós temos aqui o início da crise. Como é que vai ser o início dessa crise, pessoal? Basicamente, você vai ter algumas características importantes. Então, você está produzindo pra caramba, tá? Você está gerando dinheiro dentro dos Estados Unidos. A coisa está acelerada. Só que, efetivamente, você vai ter os Estados Unidos acreditando que pode produzir sempre e sempre mais. Nós temos até o lema de um homem dessa época aí que é muito forte, que é o Ford, que ele diz: produzir sempre e sempre mais, beleza? Mais e mais. E aí o que acontece para começar a crise? A Europa começa a se reconstruir. Opa! Se a Europa começa a se reconstruir, começa a voltar a ter concorrente os Estados Unidos. Então, peraí, ele não vai conseguir vender tanto. Só que os Estados Unidos, nesse momento, ele tá sob julgo de uma lei de um pensador francês do século XVIII chamado Say, Jean-Baptiste Say, que ele dizia o quê? Toda a demanda gera uma oferta, beleza? Toda a oferta gera uma demanda. Quer dizer o quê?
trocando em miúdos, sempre que eu levar alguma coisa para vender, vai ter gente querendo comprar. Se não quiser comprar, eu não estou produzindo certo, tem que produzir outra coisa. Então, não é porque a pessoa não tem dinheiro que ela não vai comprar. É, na verdade, porque ela não gostou do produto. Então, tem que sempre estar alterando. E é isso que vai gerar superprodução nos Estados Unidos. Porque quando gera concorrência com a Europa, ao invés deles pararem de produzir, ou pelo menos dar uma amenizada, o que começa a acontecer? Vão produzir outra coisa. A reconstrução da Europa vai ser basicamente a partir de 1923, 22, 23, e a crise é só 29. Só que todo ano os Estados Unidos vai ter uma queda de produção. Então eu quero que vocês entendam o seguinte, a crise não foi do dia para a noite. A gente tem uma data, para uma data marcante, mas o processo todo, ele demora para acontecer. Ele vai acontecendo de ano em ano, tá? Então, os Estados Unidos, ao invés de perceber que está produzindo, está vendendo menos para a Europa, e ao invés de dar uma segurada na produção, ele continua produzindo. Com o passar do tempo, você vai ver uma empresa fechando, uma segunda empresa fechando. No começo, todo mundo achou que era normal. Problema. Quando você vai ver, a coisa já estoura. Então, os Estados Unidos foi muito juvenil nesse ponto, beleza? Ele perdeu nesse ponto. Bom, e aí é interessante a gente acompanhar o seguinte, onde que vai ser mais pesado a crise? Principalmente por causa da especulação financeira. E aqui vale um dado, tá, pessoal? Os Estados Unidos sempre tiveram muitos investimentos na Bolsa de Valores, tudo bem? Sempre tiveram o costume de investir na Bolsa de Valores. Muita gente não tem aposentadoria, a galera pega uma grana e investe na Bolsa como se fosse a sua aposentadoria. Quase metade da população americana investe em Bolsa de Valores, tá? Por que eu estou falando disso? Porque eu tenho que falar de especulação financeira. A Bolsa de Valores é uma especulação financeira. E se você prestar bem atenção, muito do que se fala da Bolsa de Valores é o quê? É dinheiro que não existe. É isso que eu estou querendo dizer. Especulação é quando o dinheiro ele vai sendo criado nas trocas comerciais. Esse dinheiro, geralmente, ele não existe. Ele é um dinheiro inventado, tá? Que alguém vai ter que pagar de alguma forma, tá? Então, presta atenção. A questão da especulação financeira é muito parecida com um banco, tá? O banco, ele pega o dinheiro de uma pessoa e passa para outra e vai fazendo juros. Juros é o dinheiro que não existe. Você vai crescendo. Só para vocês terem uma ideia, hoje, no mundo, tem algo em torno de 500 trilhões de dólares circulando. Dinheiro efetivo, vivo, dinheiro que a gente sabe que existe, tem 350 trilhões. 150 é só de especulação financeira. Dinheiro que o pessoal está dizendo que tem, mas que na verdade, se todo mundo, por exemplo, quer ver um problemão hoje, se todo mundo fosse no banco e sacasse o dinheiro que tem lá. E o limite, vamos dizer. Por quê? O banco não conseguiria dar para todo mundo esse dinheiro. Isso quebraria. É a mesma coisa quando se fala de Bolsa de Valores. A Bolsa de Valores, você aposta numa empresa, tá? Só que se a empresa quebrar, você quebra junto, tá? Então, se ela render, você vai ter muito dinheiro crescendo. Só que presta atenção, nos Estados Unidos, nesse período, há um incentivo, há um grande crescimento do investimento em Bolsa de Valores, porque existe um falseamento das contas das empresas. Por quê? É mais fácil explicar para vocês usando o exemplo de uma bolsa de uma empresa. Então eu, França, tenho uma empresa de colchões. Legal? Eu coloquei minha empresa na Bolsa de Valores. Eu tenho que colocar minha empresa na Bolsa de Valores. E divido ela lá em 100 partes na Bolsa de Valores. Cada parte dessas 100 vai valer R$10. Beleza? O que acontece? Se eu inventei uma espuma mais barata e melhor do que a existente no mercado, olha o que acontece com o capital especulativo, os R$10 que valia cada ação da minha empresa passam a 100, beleza? Só que se um dia descobre-se que aquela espuma dá urtiga nas pessoas, o que valia 100 vai cair para 5, tá? Quem é que faz essa brincadeira de quanto vale a minha ação? A Bolsa de Valores. Tá? Então eu vendi uma parte dessas ações,
o que não vai gerar uma riqueza efetivamente. Só que pensa o seguinte, galera, nos Estados Unidos, essa brincadeira das ações acabou gerando por ano um lucro de 300% em algumas ações de determinadas empresas. Só que eu disse, era tudo falso. Por que era falso? Os caras têm que fazer sempre um balancete. Todo ano uma empresa tem que fazer balancete. E aí o que eles fizeram? Eles colocavam que dinheiro que eles estavam pegando em dinheiro emprestado do banco era investimento, porque eles estavam descobrindo novas coisas. Então eles enganavam a galera dizendo, ó, o que está acontecendo aqui, a gente está pegando um dinheiro do nosso fundo, não é de banco, e a gente está investindo porque vai crescer a empresa. Aí a galera comprava as ações daquela empresa porque acreditava que ia dar dinheiro no futuro. E aí nos primeiros anos vai dar muito certo. De 1926 até 1928 vai ter ações então que vão valer 300%. Só que é tudo falso. E o pior de tudo, então vai calculando. Muita gente vai pegar dinheiro emprestado no banco. Por quê? Ó, o meu empréstimo no banco vai dar 100% ao ano. Mas eu vou ganhar na Bolsa de Valores 300. Pô, olha que maravilha. Então faz as contas, dá muito certo, tá? Só que pensa, pessoal, a hora que estoura a Bolsa de Valores, isso vai dar muito errado. Bom, galera, a quebra da Bolsa de Nova York, a maior Bolsa de Valores que nós tínhamos no mundo, tá? A de Nova York, ela vai quebrar. E ela quebra quando? Quando se descobre todos esses balancetes errados, tudo bem? E um belo dia começa a galera a vender uma boa parcela dessas ações. O que vai acontecer? Nós vamos ter gente desesperada vendendo ações porque começa a ver que o valor começa a diminuir. E aí a lei da oferta e da procura. Quando começam a jogar muitas ações na Bolsa de Valores, o preço das ações cai. Mas cai a preços absurdos. Então, a galera que tinha investido dinheiro na Bolsa de Valores perdeu tudo, do dia para a noite. Porque começou-se a vender, muita gente começou a vender as ações e não valia mais nada. Então quem era rico um dia, no outro dia acordou pobre. Beleza? Então no dia 24/10, a economia americana entra em colapso. A Bolsa de Valores quebra, as empresas que tinham falseado seus valores começam a fechar. Então você começa a ter várias empresas fechando, o que vai causar problema para a Bolsa também. Então você pensa, fechou as empresas, caiu o valor delas nas ações, acabou essas ações. Então tudo isso vai ser somatizado e vai estourar no dia 24/10. A crise então vai se espalhar pelo mundo. Por quê? Os Estados Unidos, a partir do momento que ela entra em crise, 12% da população perde o emprego, tá? Então você vai ter muita gente desempregada, você vai ter a queda de consumo de produtos, tá? De todos os tipos, dos mais variados. E aí não adianta incentivar o American Way of Life, que é o consumo americano, que já não está mais funcionando, não tem quem compre. Então eles param de exportar muita coisa. Uma pessoa que se ferrou, um país, na verdade, perdão, que vai se ferrar com essa história é o Brasil. Porque o Brasil vendia todo o café nessa época, que era o grande produto brasileiro de exportação, e era para os Estados Unidos. Os Estados Unidos param de comprar. Quebra o Brasil. Vai quebrar o Brasil também. Lembra que a Alemanha estava quebrada por causa da Primeira Guerra Mundial? Ela tinha feito um acordo com os Estados Unidos, anos anteriores a essa crise, porque os Estados Unidos não tinham participado do Tratado de Versalhes. O que acontece? Eles acabam tendo que cobrar da Alemanha o dinheiro que eles tinham emprestado. Então, a Alemanha vai quebrar de novo. Tanto é verdade que, com a crise de 29, o Hitler aparece com muita força neste momento. Beleza? Bom, meus queridos, então a gente vai ter uma crise espalhada pelo mundo inteiro. Só em 1932, que a crise está pegada, que você vai ter uma superação dessa crise. Quando é eleito o democrata Franklin Delano Roosevelt, que vai ficar de 32 a 45 no poder, tá? Esse cara, ele vai tentar controlar essa crise da melhor forma possível. E ele vai buscar a ajuda de um economista inglês, John Maynard Keynes. Esse cidadão e o Roosevelt criam um programa chamado New Deal, também conhecido como Novo Acordo. O que o New Deal vai fazer, meus queridos? O New Deal, ele vai criar
condições para que a economia americana volte a crescer. E qual que é o grande segredo? Eles vão pegar dinheiro que eles tinham emprestado, lembra que os Estados Unidos tinha se tornado um grande credor? Então ele vai pegar o dinheiro que ele tinha emprestado e incentivar os Estados Unidos. Principalmente de que forma? Vai dar benefícios aos agricultores, porque na agricultura também sofreu. Na verdade, a agricultura é o primeiro a sentir, tá? Então você vai ter investimentos na agricultura, vai perdoar dívida, devolver terra, porque tinha gente que tinha perdido terra para banco, vai incentivar banco, vai incentivar a indústria, vai incentivar uma série de coisas, vai incentivar principalmente construções estatais, para que essas construções acabem se tornando o quê? Emprego, para que a população tenha emprego, gere renda, gere imposto, gere dinheiro e a economia volte a circular, tá? Vai cancelar trabalho infantil para aumentar o trabalho das pessoas, vai reduzir a carga horária. Então, uma empresa que tinha duas sessões, 2 turnos de 12 horas, eles pedem para eles terem 3 de 8 horas para contratar mais um trabalhador. Aí eles reduzem o imposto dessa empresa, tá? Fala para ela não diminuir o salário dos caras e assim vai. Então, o Roosevelt e o Keynes, nessa brincadeira do New Deal, vão conseguir fazer com que os Estados Unidos comecem a sair. E, efetivamente, a crise só vai acabar quando os Estados Unidos começam a entrar na Segunda Guerra Mundial. Porque aí ele vai vender arma, e arma geralmente é o que tira o país da crise por essa venda. Beleza, galera? Então essa foi a crise de 29 para vocês. Abraços, até mais.